A paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Tamires, serva de Deus pela misericórdia. Mais uma vez estou aqui nesta plataforma do YouTube para anunciar a palavra de Deus, para falar a verdade que está na santa palavra do Senhor Jesus. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estarei deixando uma meditação da palavra que se encontra em 2 João 1, versículo 4, versículos 7, 8 e 9. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos renova cada manhã e cada dia mais ela nos renova, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos liberta. Quanto mais nós lemos a palavra, mais Deus vai nos limpando. Quanto mais a gente lê a palavra, mais Deus vai nos revelando o profundo, o oculto e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, abram a vossa Bíblia em 2 João 1, versículo 4, versículos 7, 8 e 9, está escrito assim, a palavra santa de Deus. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Glória a Deus. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhar por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor está falando amor fraternal e os falsos doutores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando, muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Que palavra tremenda o Senhor está falando. Ele se alegra, o Senhor ele se alegra ao achar que ainda existe alguns que estão andando na verdade. O Senhor ele se alegra ao ver ainda alguns dos teus filhos que não se corromperam com o pecado. Ainda existe remanescente que está se esforçando para andar na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, ele fica feliz, ele se alegra ao ver um dos teus servos, das tuas servas, obedecendo a santa palavra, renunciando o pecado, renunciando a vaidade, renunciando as coisas deste mundo para servir somente a Jesus Cristo. Ainda existe remanescente que está se esforçando para entrar no reino dos céus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor está falando, ela está falando ao meu coração e ao teu coração que temos que andar na verdade. Que temos que andar na verdade. A verdade é Jesus, é a palavra. Deus deixou a palavra para nós ler, meditar e ver a verdade, ver e obedecer a Santa Sagrada Escritura, obedecer os mandamentos. O Senhor Ele deixou os mandamentos para nós seguir os mandamentos. Mas muitos não querem andar na verdade, muitos não querem obedecer a palavra de Deus. Acha que não tem nada a ver, estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não lê a Bíblia, não abre a sua Bíblia, ela fica fechada, fica ali guardada ou fica aberta no Salmo 91 ali parada, pegando poeira. E Deus tem se entristecido ao ver cristãos que dizem que é servos e servas de Deus, mas tem vergonha de carregar uma Bíblia, tem vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a tua Bíblia lá empoeirada no armário, empoeirada na estante, e não pega para examinar a Sagrada Escritura. Por isso que muitos estão perecendo por falta de conhecimento. As pessoas estão com o pecado da preguiça, que está tomando conta do teu corpo e não deixa pegar a Bíblia para ler. Porque quando começamos a ler a Bíblia, quando você pega a tua Bíblia, quando você abre a Bíblia para ler, o inimigo ele não resiste, ele bate em retirada. Porque você está abrindo não é apenas um livro, mas sim a Bíblia Sagrada, a Palavra Santa de Deus, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos entram dentro da casa de Deus para ouvir uma palavra? E chegando lá, o pastor, a maioria dos pastores não pregam a verdade. Deixa as almas enganadas, deixa as almas sem saber o que é o inferno, o que é o céu. Eles querem pregar somente as coisas boas, querem passar a mão na cabeça das ovelhas, das almas, deixando elas como estar no pecado, achando que está tudo bom. E as ovelhas, as almas vão para a igreja achando que está salvo só de cultuar. Não é só ir para a igreja que está salvo, não é só aceitar Jesus e dizer que é salvo, não. Tem que andar na palavra, obedecer a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que renunciar ao pecado, largar as imundícias deste mundo para servir a Jesus. Para servir a Jesus não é dizer que aceitou e ficar como está no pecado, no erro, na mentira, não. Tem que renunciar à vaidade, tem que renunciar às bagagens do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Para aceitar servir a Jesus não é de qualquer maneira, não. As coisas de Deus é santo. O Senhor nosso Deus, Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer santidade no meio do teu povo, no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está querendo santidade. Temos que andar na santidade do corpo, da alma e do espírito. Muitos dizem que Deus só quer o coração. Deus só quer teu coração, vem como está. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele não é açougueiro, Ele não fez você só de coração, não. Deus quer o teu corpo, a tua alma e teu espírito. Temos que nos santificar. Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para que nós venhamos nos santificar, nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele tem se agradado de alguns remanescentes que está perseverando na santa doutrina. Deus tem se agradado daqueles pequeninos que está buscando o Senhor de verdade, renunciando às bagagens, renunciando às coisas, às imundícias deste mundo. Estamos aqui nesta terra de passagem, nada aqui é nosso, mas se estamos aqui, temos que zelar do nosso corpo, temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, para quando o Senhor Jesus Cristo vir nos arrebatar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo não vai arrebatar uma igreja suja, manchada, não. Jesus não vai arrebatar um povo que só quer saber de status, de fama, de glória, não. Jesus Cristo, Ele não vai vir aqui para arrebatar a pessoas que não quer compromisso com Ele, que dizem que é servo, mas não obedece, que dizem que conhece os mandamentos, mas não segue os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, muitos falsos profetas, falsos doutores entraram dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, trazendo falsas doutrinas, enganando muito, dizendo que Deus só quer o coração, dizendo que não tem nada a ver, não. Louvado seja o nome do Senhor. Estão enganando as almas, estão deixando as almas do jeito que está, no pecado, aceitando oportunidade de qualquer jeito. As coisas de Deus é santa, as coisas do Senhor é santo, e para servir a Deus não é de qualquer jeito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina, Ele detesta o pecado. Nós somos falhos, pecadores, mas nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e não praticar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos falsos profetas pregando heresia no altar santo de Deus, pregando falsas palavras, enganando as almas. Quantas almas que chegam na igreja, toda oprimida. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele pastor, com medo de espantar as ovelhas, não prega a verdade. Não pregue, aquela alma sai, vai para casa enganada, achando que está salva, só recebendo a chave da vitória. A chave da vitória não vai salvar ninguém, não. A chave da prosperidade não vai salvar ninguém, não. Para que ouro, para que riqueza nesta terra, se não vai servir para nada? Louvado seja o nome do Senhor. E esses falsos enganadores vão tentar enganar os escolhidos do Senhor, mas aquele que tem o dom do discernimento, aquele que tem o Senhor, não vai ser enganado. Temos que orar e buscar pelo discernimento, porque vai vir falsos profetas, já está tendo falsos profetas pregando falsas doutrinas na casa de Deus, pregando heresia, enganando as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não querem mais pregar a santa doutrina que está na palavra. Eles não querem pregar contra o pecado. Jesus, que é Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, Ele veio e pregou a verdade. Ele pregou contra o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista, ele pregava com autoridade. Ele não aceitava o adultério. Ele não aceitava o segundo casamento. Ele pregava contra a vaidade. Ele pregava e chamava as pessoas de raça de víboras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, João Batista, ele pregou. Mesmo quando
prenderam ele para decapitar e arrancar tua cabeça. Ele deu seu último suspiro, seu último grito, pregando contra o pecado. Ele morreu pregando contra o pecado, pregando a verdade. Todos aqueles que pregam a verdade são perseguidos. Todos aqueles que pregam contra o pecado são perseguidos, porque muitos não aceitam. Muitos falam que estamos acusando. Louvado seja o nome do Senhor, mas não é nós, é a palavra de Deus que está falando. É a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor que está falando que temos que andar na santidade, porque o Senhor ele é santo. Lá no céu não vamos entrar de qualquer jeito não, lá no céu não vamos subir com coração rancorosos não, magoado não, com ira. Não vai entrar pessoas rixosas, contendeiras, murmuradoras, não vai entrar pessoas que modificam o teu corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas, quantas almas estão sendo enganadas. Louvado seja o nome do Senhor. Esses falsos profetas, eles não pregam que Jesus Cristo vem. Eles não pregam, eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Eles não confessam. Esses aí são os enganadores do anticristo. Eles vão pregar heresias na igreja e vai enganar muitos. E naquele dia vai vir falsos profetas e vai dizer que Jesus Cristo está ali, está lá fazendo um milagre. Não, Jesus ele não vai descer e colocar teus pés santos sobre essa terra. Jesus Cristo ele não vai descer e colocar teus pés santos sobre esta terra cheia de pecado, que está sujo. Ele vai vir nas nuvens de lá do alto, ele vai arrebatar a tua igreja. Ele vai separar aquele que serve, aquele que não serve. Jesus Cristo ele está dando chance para cada um de nós, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Ele está dando oportunidade para cada um, para mim, para você. Louvado seja o nome do Senhor, se arrepender de todo o pecado e voltar para a presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo ele vai arrebatar a tua noiva santa, a tua noiva que está buscando de verdade na santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olhar por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos o inteiro galardão. Não podemos deixar que as palavras venham nos abater. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu desça, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Que eu desça, que eu me constranja na presença do Senhor, mas que Ele cresça na minha vida, na minha casa, no meu lar. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. O Senhor está falando na palavra que vão surgir falsos profetas, já está tendo já. A maioria das igrejas estão se corrompendo, estão se enlarguecendo. Os pastores estão achando que eles são Deus. Eles estão se achando, estão liberando tudo dentro da casa de Deus. Eles podem liberar o salto alto, eles podem liberar a vaidade, eles podem liberar o segundo, terceiro casamento, pessoas no adultério, na fornicação. Eles podem liberar tudo isso no altar, mas a palavra de Deus não liberou. Deus não liberou e a porta do céu ela é estreita e continua estreita e vai estreitar mais ainda para aquele que quer buscar a Deus de verdade. A porta do céu ela é apertada. A palavra não fala que a porta do céu é larga, não. A palavra de Deus não fala que temos que nos esforçar para entrar pela porta larga, não. É a porta estreita. É a porta estreita, ela é apertada mesmo. A porta do céu ela é apertada, porque lá no céu não vai entrar de qualquer maneira, não. Lá no céu não é igual aqui na terra, não, que é tudo misturado de qualquer jeito, não.
Lá no céu as coisas é santa. Lá no céu nós não vamos subir de qualquer jeito, não. Temos que vigiar. Por qualquer besteirinha nós podemos perder a nossa salvação. A nossa salvação é algo precioso para o Senhor. É algo tão precioso para Jesus que o inimigo ele quer roubar. Ele quer roubar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer destruir, fazer de tudo para derrubar o cristão, para levar aquela alma. Mas aquela alma foi comprada com sangue, com alto preço, com sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela alma foi comprada. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo ele faz de tudo para levar aquela alma. Louvado seja o nome do Senhor. E temos que nos humilhar. Temos que buscar a face de Deus enquanto é tempo. A profecia está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. A volta do Senhor está próxima. Os dias estão passando tão rápido e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, Ficam admirados, mas não assusteis. Nós, conhecedores da palavra, não podemos ficar assustados, porque isso é a palavra de Deus que está se cumprindo. E vai vir falsos profetas aí que vai enganar muitos com o anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina, todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. A palavra de Deus está falando, todo aquele que não persevera, que não busca, que não anda na doutrina, na santidade, esse aí não tem a Cristo com ele. Não é eu, é a palavra. Aqueles que andam na vaidade, na lascívia, no pecado, no erro. Aqueles que não quer nada com Deus. Aqueles que dizem que não tem nada a ver, que roupa não salva, que isso e aquilo não tem nada a ver, não. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos dizem que é servo, que é serva, que é de Deus, mas continua praticando as coisas deste mundo, praticando o pecado. Quantos dizem que é servo de Deus, que profetiza, que prega, mas continua com a bagagem do Egito, continua com o pecado, continua praticando as coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor está falando que todo aquele que persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Todo aquele que persevera na doutrina do corpo e da alma e do Espírito, este tanto tem ao Pai como ao Filho. Louvado seja o nome do... Este tem a presença do Espírito Santo. Aqueles que perseveram, que buscam na santa doutrina de Cristo, que prega a verdade, que anda na verdade, que anda na santidade do corpo e da alma e do Espírito. Este tem tanto ao Pai como ao Filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que perseverar na santa doutrina do Senhor. Quantas igrejas que eram de doutrina se corromperam. Quantas igrejas que eram de doutrina não pregam mais a verdade, não pregam mais a doutrina do Senhor, não está tendo mais milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já liberou tudo nas igrejas, porta larga. Já liberou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus não mudou, ela continua a mesma e vai se cumprir. A palavra de Deus já está se cumprindo, louvado seja o nome do Senhor. Mas as pessoas não querem entender, elas não querem estar com o coração voltado para este mundo. Está com o coração duro, não quer buscar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele grande dia, quando a porta da graça se fechar, naquele dia, muitos vão desejar a porta da graça aberta. Vai procurar, assim como aquelas virgens loucas, com tuas lamparinas apagadas, escura, procurando e batendo em porta, procurando o azeite e nada de azeite. Ninguém abre a porta porque a porta já se fechou. Não dá mais tempo. Assim será hoje.
quando o Senhor voltar e arrebatar a tua igreja, aqueles que ficar vai procurar, vai bater na porta e não vai achar. Vai procurar a palavra e não vai achar. Vai procurar aquele papelzinho, aquele panfletinho de evangelismo e não vai encontrar. Porque o Senhor, Ele vai levar a tua palavra santa para os céus. Ele vai fechar a porta da graça e vai levar a presença do Espírito Santo. Não vai mais haver Espírito Santo de Deus na terra. Muitos vão dobrar o seu joelho, vão orar, vão clamar, mas vai ser em vão, porque naquele grande dia o Senhor vai fechar a porta e vai falar: apartai de mim, porque não conheço. Assim como aquelas virgens loucas, desesperadas, desescabelando, procurando azeite para encher tua botija, mas não acharam. Porque elas, em vez de buscar a presença de Deus, elas estavam no mundo. Em vez de ela buscar o Senhor, elas estavam praticando o pecado, sujando as tuas vestes. Em vez de elas estar orando nas madrugadas, enchendo a tua lamparina de azeite, elas estavam praticando o pecado. Elas estavam no mundo, nas festas, nas farras, bebendo, festejando. E aquelas virgens prudentes estavam nas madrugadas orando, estavam enchendo a tua lamparina de azeite. E quanto mais elas oravam, quanto mais elas renunciavam ao mundo, o pecado, mais a tua lamparina ia se enchendo. E quando a lamparina ia se enchendo, a luz de Deus ia resplandecendo sobre elas. Quando o noivo viu aquelas 5 virgens prudentes, com seus vestidos brancos como a neve, aquela luz brilhante, ele reconheceu: essas aí são as minhas filhas que me servem, que me buscam, que me temem. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas loucas estavam na escuridão, nas trevas, porque elas estavam sem brilho, estavam sem luz. Elas andavam na vaidade, no pecado, na fornicação. Louvado seja o nome do Senhor, praticando as coisas deste mundo. E quando o noivo viu aquelas noivas ali na escuridão, ele não conheceu elas, ele não conseguiu enxergar elas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim somos no dia de hoje. Muitos não querem dar ouvido à palavra, muitos não querem dar ouvido à palavra de Deus. Deus usa os teus vasos pela misericórdia, Ele usa os pequenos para levar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos recusam ouvir a palavra de Deus. Não aceita a correção de Deus. Não é tempo de buscar prosperidade, não é tempo de buscar pelas coisas desta terra, é tempo de buscar pelas nossas almas, é tempo de encher a nossa lamparina de azeite, de botar a reserva na botija. Porque o noivo, ele está vindo para arrebatar a tua igreja santa. E nós temos que estar com nossos vestidos brancos como a neve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tempo de perseverar, andar na santidade do corpo e da alma e do espírito. Não dá mais tempo de ficar brincando, não dá mais tempo de ficar parado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Glória a Deus, aleluia.